o meu processo também de autoconhecimento começou a vir muito através da minha fala. Eu senti que eu precisava comentar com as pessoas aquilo que acontecia comigo, porque o que eu trago no meu atendimento é o que eu aplico na minha vida. É o que eu faço, o meu caminho de cura. Eu só ofereço ou falo ou transmito aquilo que realmente eu acredito e faz diferença na vida daquela pessoa. Eu senti que eu poderia usar mais isso a favor das pessoas e como uma ferramenta de cura também, para mim também, porque eu me escuto muito. Quando eu faço um atendimento, a troca acontece. O podcast não é só isso aqui, só o momento de entrevista. E eu consegui trazer a minha ideia, né, que a gente monta junto e aplica junto a questão da ambiência, dos eventos, das experiências. E por isso que eu tô amando esse projeto, trazer empresários, trazer mulheres com o mesmo propósito que estão nessa busca, né, e uma ajudando a outra, uma fazendo serviço, uma contratando a outra. Cada vez que eu vejo uma fazendo serviço com a outra, eu vejo lá nos stories, elas estão juntas. Eu fico muito feliz. Parece assim que eu penso assim, tá dando certo mesmo, tá sendo um sucesso mesmo isso aqui. Seja muito bem-vinda a mais um Pode Florescer, e hoje é um episódio muito especial e um pouquinho diferente. Exatamente, são todos muito bem-vindos. Então, vamos ter um momento diferente da nossa dinâmica do nosso Pode Florescer. Durante toda essa temporada, nós tivemos a honra de receber mulheres que contaram suas histórias, empresárias, compartilharam suas jornadas e os aprendizados que estão construindo seus negócios. E hoje nós vamos inverter os papéis. Hoje quem vai sentar na cadeira de entrevistada somos nós. Uma de cada vez, então fica aí até o final que vai ter assunto hoje. Exatamente, até porque o Pode Florescer não é só um podcast. Aqui a gente também permite os nossos movimentos, meu e da Vanessa também. E é um movimento de mulheres que acreditam, né, que podem crescer, que podem florescer, que podem estar aqui juntas e cada uma tem a sua história e o seu servir para trazer aqui também, né? E talvez algum desses momentos que nós vamos compartilhar aqui faça sentido, você também se identifique e aí você já aproveita e comenta aqui pra gente sobre isso. Tem uma frase que a gente pensou juntas aqui, eu vou ler para vocês, porque eu acho que ela faz todo sentido. No fundo, toda mulher que empreende está em algum momento do próprio florescimento. Então é com essa frase aí que a gente inicia esse bate-papo diferente. Eu vou ter a honra de conversar com a minha parceira aqui. Então, bora lá. E hoje no episódio número 24. 24, nós vamos entrevistar primeiramente a Simone, host aqui do Pode Florescer. E eu quero começar, Simone. Hoje vamos começar diferente porque tá tudo diferente. Então já vou te perguntar aqui. Tu teve muitas experiências de trabalho na tua vida, já trabalhou em vários lugares, com várias coisas. E eu quero te instigar aqui a que tu reflita e lembre em que momento tu entendeu que a espiritualidade também fazia parte da tua vida e do teu servir. É, Vanessa, essa é uma pergunta que realmente faz parte de todo o início da minha trajetória, na verdade. Porque quando eu me consegui me conectar com coisas que faziam sentido, no sentido no momento no primeiro momento eram, situações holísticas, né, se falava muito da questão de terapias holísticas, hoje já ampliaram muito o nome, mas, me conectei com cristais inicialmente, que foi uma coisa que eu acho que é ancestral minha, e ao mesmo tempo, cada vez que eu me sentia mais que essa espiritualidade vinha era um chamado na minha vida, ela tinha a ver também um pouco com a minha preparação para as coisas que eu ia enfrentar. Parece que a espiritualidade atuou na minha vida desde o início, me trazendo sinais, me trazendo pessoas, me trazendo conexões que eu não no início eu não entendia, mas depois fez todo sentido. E hoje tu trabalha com os oráculos, as cartas, alinhamento energético, e as pessoas provavelmente te buscam lá querendo clareza das coisas. E o que que tu percebe que elas mais buscam, assim, sendo que a clareza já tá ali dentro delas? Por que que elas buscam essa clareza fora? É exatamente como eu me sentia, né. Eu me identifico e eu acho que dentro desse contexto que eu entendo que as pessoas buscam através de um atendimento, de uma leitura do baralho cigano, ou do alinhamento agora que é uma proposta nova que eu estou trazendo no meu atendimento.
As pessoas já estão sentindo o chamado, estão sentindo os desconfortos, né, que a espiritualidade acaba nos mostrando para que a gente possa buscar um caminho diferente. E a clareza, na verdade, vem só aquela resposta mais assertiva. A pessoa normalmente ela já sente o que está acontecendo. O desconforto, a os sinais, as conexões, ela: "Ai, as pessoas me procuram, assim, daqui a pouco do nada eu tô sentindo que eu quero fazer uma coisa diferente da minha vida, uma proposta diferente". Então elas buscam através de um atendimento aquele Mone, faz sentido isso? É positivo na minha vida fazer esse movimento? "Ai, não estou me sentindo mais no meu trabalho, eu não tô trabalhando num lugar que não está ressoando mais com o meu coração, eu não estou conseguindo ser eu mesma". Estão buscando essência, estão buscando se interiorizar, se entender. Mulheres, principalmente, que é um público que mais me procura, meu, né, elas sentem muito esse momento de encerramento de ciclos e querem ter, através de uma resposta ali, aquilo que já está dentro delas. O que a gente faz, o que eu faço é uma condução. Eu faço ela enxergar que aquilo realmente já está ressoando e faz todo sentido. E tu tem um poder muito forte na tua fala, né, tanto que estamos aqui no podcast aqui, né, como host, e uma geminiana, né, claro que fala muito, tem muito esse poder. E tu conseguiu perceber, tu começou dentro das terapias com os cristais, e tu começou ali já quando tu direcionava um cristal entender que a tua fala também era cura? É, exatamente. Na época da Moni Cristais, que foi onde eu comecei mesmo, assim, a interagir com pessoas, fazer trocas, né, e consultorias, enfim, eu comecei a me comunicar muito fortemente com o meu processo também de autoconhecimento começou a vir muito através da minha fala. Eu senti que eu precisava comentar com as pessoas aquilo que acontecia comigo, porque o que eu trago no meu atendimento é o que eu aplico na minha vida, é o que eu faço o meu caminho de cura. Eu não eu normalmente eu só ofereço ou falo ou transmito aquilo que realmente eu acredito que faz diferença na vida daquela pessoa. E a comunicação para mim sempre foi, assim, um ponto que desde uma geminiana que adora falar nas redes, nos convívios com as pessoas, todo mundo: "Ai, Moni, tu fala bem, tu coloca bem as coisas". Eu senti que eu poderia usar mais isso a favor das pessoas e como uma ferramenta de cura também, através para mim também, porque eu me escuto muito. Quando eu faço um atendimento, a troca acontece. Então eu acho que a fala para mim e o podcast veio de encontro aí, para mim poder usar mais essa ferramenta. Eu sinto que é natural em mim, eu não forço, eu sou autêntica, eu sou um pouco mais, diferente um pouquinho da Vanessa, eu sou um pouco mais do lado amoroso, né, de uma maneira de comunicar, e ela já tem Como assim? não, é que eu tenho um lado mais, assim, eu sei que eu fico mais rodeando muito, né, procurando palavras mais amorosas, e tu traz esse contexto mais direto, e eu acho que é isso que a gente se completa, na verdade, porque uma fala, né, reto e a outra vai lá e: "Ai, mas é o meu jeito". Eu tenho que imprimir a minha essência, sabe, porque essa é a minha verdade. A Moni, todo mundo que faz contato comigo, até a minha própria rede social, quem me acompanha sabe. Eu não eu trago essa maneira mais carinhosa, porque eu tenho essa tendência a acolhimento, né, as pessoas que vêm a mim, elas vêm também se sentindo acolhidas, porque eu acho que é por aí que as pessoas começam também a se soltar, a se permitir, a se sentirem seguras. A conversa, o atendimento comigo é um ambiente que eu procuro trazer total segurança. Não é como é que eu vou dizer assim, as pessoas assim: "Ah, não é um simples ler cartas ou qualquer outra coisa", ali é um momento de conexão muito intensa e da qual eu tenho muito respeito, por cada história, por cada pessoa que eu venho a conduzir, que eu venho a trazer alguma palavra. E vai muito mais do que um atendimento de cartas, vai muito mais que isso. Eu acho que quem já teve a experiência de conhecer meu trabalho sabe como é que é, o quanto eu entrego de mim também para essas questões. Eu me emociono um pouquinho. É a medicina da cura que tu tem aí mesmo, da Exatamente. voz, né. E eu vejo, assim, que a gente só para falar do podcast, né, a gente realmente se completa e por isso que dá muito certo, né, as pessoas perguntam, a gente é bem diferente e eu acredito que isso faz o completar aqui, né.
Mas o que que tu me diz, assim, dessa questão da espiritualidade, que hoje se fala muito em espiritualidade, muitas pessoas buscam isso, mas ainda parece que é distante tu ter isso da tua vida, no teu dia a dia. Como é que tu inclui isso no teu dia a dia? Como é que tu conduz isso também para as pessoas que tu atende? É, exatamente assim, ó, é bom tu trazer isso, porque as pessoas muitas vezes buscam essa ferramenta de orientação, de clareza, de atendimento, de alinhamento energético, só que elas querem uma solução que dentro de uma ferramenta, e a solução está dentro delas. Então eu normalmente eu inicio todo um trabalho ali de uma avaliação, ver qual é o momento da pessoa, deixa a pessoa fluir, falar, né, se soltar, mas a solução está dentro da pessoa. A gente só conduz, a gente só eu trago a clareza para que ela saiba o caminho que ela mesma está sentindo no coração. Então não, a espiritualidade está atuando, eu faço ela entender que existe uma energia maior dentro da que nos envolve enquanto seres aqui na vida, e que nos convida sempre através de desconfortos, através de sinais, através de chamados, assim, espirituais, que a gente tem que olhar para isso. Que não é um simples: "Ah, eu vou me sentindo mal diante de um ambiente". Não, alguma coisa isso quer te ensinar. É até o próprio problema que tu possa vir a enfrentar, o desafio que tu sente, isso é um convite a mudar alguma coisa na tua vida. Só que isso está muito dentro da pessoa. E a pessoa tem que entender que é um caminho dela, só que ela precisa se permitir e também não julgar, assim, a espiritualidade como uma solução de vida, e sim um caminho que é para a vida toda. Olhar para dentro de si, de acordo com a tua religião, com a tua crença, independente de crença. Aqui não é sobre religião, é sobre a tua essência, aquilo que fala dentro do teu coração. E tu hoje, tu traz essa maturidade pelas experiências que tu já passou na tua vida, e eu digo maturidade, não idade, porque tem gente que tem idade e não é madura, né, e tem gente que é madura com pouca idade. Mas hoje eu vejo que tu já passou por muitas experiências, experiências difíceis, inclusive tu é um baita exemplo em muitas coisas Hum. pra mim, eu sempre comento, sempre trago a tua história também, né. E eu sei que tu teve um momento bem difícil, assim, e tu conseguiu lidar com aquilo ali, tu consegue lidar com aquilo ali mesmo tendo uma dor. Tu acha que a tua experiência de vida, essa tua experiência, tudo isso que tu passou já, assim, que tu conseguiu lidar com isso, consegue acolher muito melhor as pessoas por isso, né? Pra entender a dor do outro, né? Exatamente, eu emociono um pouquinho para falar sobre isso, porque, eh, toda a minha história e tudo que eu trago é daquilo que eu vivi, o que eu vivo intensamente, sabe. É um aprendizado, assim, todas as mulheres têm que olhar para dentro de si e entender que todos os desafios querem ensinar alguma coisa. Então, diante desses aprendizados, eu trouxe também trago também todo esse autoconhecimento e todas as os caminhos que eu busquei para ressignificar esse meu luto, para eu renascer, para eu estar aqui com uma proposta, né, de entrega, de propósito, de me conectar, de permitir todo esse movimento na minha vida. E eu acredito que eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, né. Eu acredito que sim. Ah, tenho a impressão que sim, né? E pra gente fechar essa tua parte aqui agora, eu quero que tu conte aí pra gente como que tu tá hoje trazendo o teu serviço, como que as pessoas podem te achar, fazer contigo teus atendimentos, como é que tá tudo isso? É, exatamente. Agora a Simone, né, realmente está dedicadíssima, né, a Simone terapeuta energética. É um propósito que realmente me faz muito feliz, me preenche a minha vida. Então o meu atendimento funciona além, né, da tiragem das cartas do oráculo cigano, que é uma coisa que eu aprendi com a minha mentora aqui. Eu também uso agora um atendimento que eu consigo acompanhar a minha consulente, porque as pessoas vinham a mim e muitas vezes me pediam assim: "Moni, mas eu" as mensagens vinham, só que elas não entendiam muito qual era a sequência que elas queriam dar na vida delas. E aí eu construí esse método que eu posso que é um alinhamento energético, que eu faço um acompanhamento de 30 dias com a pessoa. São 4 encontros, 1 encontro por semana, que a gente mantém essa conversa e cada semana a gente trabalha uma questão, assim, de amor próprio, de cura interior, de limpeza energética. Eu faço normalmente a pessoa olhar para isso e trabalhar isso durante a semana, para que ela não perca aquela vibração que normalmente a gente encerra um encontro, um atendimento, a pessoa vem: "Ai, Moni, foi bom, foi legal, eu entendi tudo que eu precisava fazer, o caminho está claro para mim".
Só que depois passava uma semana, ela vinha: "Ai, Maria, eu já não sei mais nada, porque aconteceu tal coisa, um desafio atravessou", e aí elas já se perdiam. Então eu senti no meu coração de trazer esse acompanhamento para que elas pudessem ter pelo menos acompanhando e olhando para aquele dentro de 30 dias, claro que o processo ainda vai muita para cada pessoa, né, isso aí difere muito, mas já é um começo para que elas se alinhem, para que elas entendam as mudanças, para que elas entendam as questões que elas querem trabalhar na vida delas. Então, esse acompanhamento eu estou trazendo agora, está sendo incrível. Eu já estou tendo feedbacks de atendimentos, atendi ontem, finalizei um atendimento de uma cliente que uma consulente lá do Canadá, e eu fiquei muito, muito feliz, eu acompanhei todo esse processo dela, tá fazendo uma mudança muito grande na vida dela, e eu entendi que era esse o caminho, que estava faltando esse acompanhamento. Tem a questão do Money Cristais também, que não sai de mim, obviamente, né, se tu quiser uma dica de cristal, tu vai ter comigo, porque eu estudei para isso e eu amo, né, os cristais estão aqui sempre comigo, sempre interagindo na minha vida. E a pessoa também, a terapeuta, no sentido do minha aí entra a minha maturidade, meu acolhimento, eu acredito que esse também é um servir, a minha fala aqui, eu me comunicando com as pessoas através desse propósito aqui, que me faz também muito feliz, me fez eu renovar, me fez eu sentir mais bonita, enfim, me preencheu aí de uma forma muito maravilhosa que eu nem imaginava. Fosse tão que eu queria acrescentar tanto na minha vida. E nós vamos dar uma pausa aqui então um pouquinho, mas não terminou o episódio ainda, gente. Eu quero agradecer, primeiramente, te agradecer, né, Simone, por ter trazido também, entre outras coisas, esse projeto para minha vida. Sou muito grata por isso. Amo fazer isso aqui. É uma coisa que tem, assim, me trazido muita satisfação mesmo. E graças a ti, né, que trouxe essa ferramenta para nós aqui. E vamos agradecer também as nossas patrocinadoras, nossas Exato. apoiadoras. As pessoas incríveis que acreditaram, que estão com a gente, que é a Aline Brito, arquiteta e urbanista, a Vanessa Cabral, a cirurgiã dentista, Paula Benetti, psicanalista clínica, Pamela Oliveira, Imports, vestuário feminino, que me veste aqui nessa temporada, Lidiane Martins, empresária da Rede Polo, Carolina Rolinha, consultora de imagem, Gabi Bragamonte, cabeleireira, Juliana Correia, que é vestuário feminino, que veste a nossa é a minha parceira, Patrícia Cadini, especialista em negócios locais, Bibiana, terapeuta integrativa, e o chefe Isaac, o chefe eleito aí do litoral maravilhoso. E nós temos também as apoiadoras Daniele Varela, fisiopélvica, Evanise do Atacadão do Óleo, Tiago Valim, TM Construção e Reforma, Priscila, personal de negócios, a Mariana, esteticista, a Alessandra da Sabolaria Essência da Terra, a Ângela da Floricultura Lotus, a Sabrina Videomaker, a Raquel do Salão Beauty Hair, a Laura Maquiadora, a agência da UPIAS com a Fernanda e o Tiago, que não é o meu Thiago, né? Às vezes eu falo, mas acho que não é o mesmo Thiago, é o Thiago da Fernanda, no caso. A Andressa Abreu, retratista. A Aurora Cafeteria. MS Mídia e a Ocre Cowork, que nos recebe aqui com tanto amor e carinho, a Bárbara. Então, agora é o nosso momento de fazer a entrevista com a Vanessa Santos, que é mentora de mulheres de negócios. Ela tem hoje um novo momento da vida dela. Eu quero que tu compartilhe um pouquinho com a gente sobre o teu novo posicionamento de trabalho, que eu sei que ela já fez vários mentorias, enfim, uma carreira, assim, de evolução que todos que acompanham o teu trabalho sabem o quanto tu cresceu. Eu te admiro imensamente, porque a gente se conheceu de uma trajetória de início de todo da minha caminhada e da dela. Então a gente se olha e vê assim: "Ah, olha, a gente evoluiu, né". Bastante, né? Que bom. Mas, hoje eu vejo a segurança que tu passa e na proposta dos teus atendimentos. Tu faz com que as mulheres realmente transformem a sua realidade, seus negócios, suas empresas, saiam daquele looping de dizer que não dou conta, e tu sinaliza, tu mostra, fala um pouquinho como é que tu porque eu sei que tu usou a tua experiência de vida para aquilo que tu propõe hoje para essa mulher que te busca. Então vou respirar agora, né? Porque estando aqui como entrevistada é diferente do que estar entrevistando, com certeza. Mas a minha trajetória faz muito da metodologia que eu uso e aplico hoje. Porque vendo a minha transformação de onde eu saí, é o que eu consigo enxergar o que que é o sucesso hoje, né? Hoje eu tenho os meus negócios, o podcast é um sucesso.
A gente consegue ver tudo isso assim florescendo mesmo, né? E eu fui passando pelos ciclos. E dentro da minha jornada, eu vim de um ciclo do fazer, do ação, do dar conta de tudo, do fazer tudo sozinha, do eu fazia melhor. O que muitas mulheres trazem aí hoje, eu ainda vejo dentro dos meus atendimentos isso. Muitas mulheres que têm condição de ter pessoas ajudando, não trazem pessoas porque acham que fazem melhor. Muitas pessoas têm pessoas ajudando e não delega porque acha que faz melhor ou delega uma coisa, fica com 20. E esse tipo de pensamento eu tinha antes. Quando eu fiz a minha transição, que eu saí do mundo administrativo, corporativo, para ser terapeuta integrativa, eu achei que eu queria só ser terapeuta. Eu só queria atender. E quando eu descobri que tinha muito mais coisa para ser feita, eu comecei a abraçar tudo e querer fazer tudo. E aí eu comecei a mais curso, mais diploma, mais busca. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, de estudar, sou muito curiosa. E aí eu fui buscando tudo isso e fazendo tudo isso. E aí eu comecei a ver que daquele jeito ali não era o sucesso que eu queria, porque eu queria uma vida leve. Eu queria ter tempo de qualidade, eu queria ter tempo para mim. Eu queria poder no meio da manhã, no meio da tarde fazer alguma coisa para mim. Esse era o meu sucesso, não era só sobre o dinheiro. O dinheiro vem também, mas era muito mais do que isso. Morar na praia para mim já foi uma grande conquista. Então, lá no início, quando eu estava nessa caminhada desesperada, lutando, guerreando, indo atrás, fazendo força, eu vi que aquilo ali não era o sucesso para mim. Eu precisava diminuir aquele ritmo. E aí eu precisei confiar, delegar, trazer outras pessoas e buscar outros conhecimentos também, né? E eu vejo muito isso nas mulheres hoje. Inclusive, vou dar 3 exemplos rapidinho que eu atendi essa semana diferente. Uma pessoa chegou lá e ela teria condição de ter pessoas ajudando e ela nunca pensou sobre isso, porque ela não se sentia merecedora de ter pessoas. E ali dentro, o que que a gente faz? Eu identifiquei isso e eu trabalhei isso como um desbloqueio para ela. Então ali ela já saiu, não, já saiu, já indiquei inclusive do meu ecossistema pessoas para ajudar ela e ela já foi atrás. A outra pessoa já tem uma pessoa que ajuda ela e ela se sente assim, quando ela olha as outras pessoas julgando ela, como é que tu tem alguém, uma assessora contigo? E aí ela se sente ruim com aquilo ali, aquele julgamento. Também trabalhamos aquilo ali para ela. E a outra, ela tem uma pessoa que ajuda ela, mas ela dá 3% do que ela tem para fazer, o resto ela pega para ela. Então foram 3 casos diferentes onde eu consigo identificar o bloqueio e aí a gente trabalha aquilo ali para que ela tenha outra estratégia de negócio e consiga realmente executar, né? Porque foi o que eu fiz. Eu consegui identificar e desbloqueei para que eu pudesse fazer. E é isso que eu trago hoje também dentro das mentorias. E tu consegue sinalizar para essas mulheres, assim, dentro do contexto que elas te trazem, aonde está o ponto que a coisa não está fluindo. Porque tu comenta, assim, que traz as pessoas pontuam as questões que elas querem, principalmente a prosperidade, o dinheiro, mas existem coisas ali que estão bloqueando aquele fluxo. Normalmente, a queixa maior hoje para mim não é o dinheiro. A queixa maior para mim é a qualidade de vida. Então, as mulheres chegam hoje em mim dizendo assim: eu até faço dinheiro, eu até faturo, mas a minha vida não tá boa. Eu não tenho tempo pra mim. Eu não tenho tempo, ou eu quero engravidar e não tenho tempo. Eu quero ter uma família e não tenho tempo. E aí nisso aí a gente vai ver o porquê. Porque a mulher quer fazer tudo. É muito difícil delegar, é muito difícil pedir ajuda, porque a gente veio assim, estudando, estudando, trazendo conhecimento. E todo esse conhecimento eu dou conta de fazer porque eu sei. Eu tendo esse acesso a todo esse conhecimento, por que que eu vou pedir ajuda se eu sei fazer? E aí sobrecarregou a mulher. Então, hoje, quando a mulher chega lá em mim, normalmente a maior preocupação dela, assim, é poder ter mais tempo de qualidade. Aqui em Capão, né, muitas que moram aqui já estão aqui por isso, já estão buscando essa qualidade de vida morando aqui no litoral, mas ainda tem alguma coisa que pesa. E aí lá a gente vai identificar o porquê. Muitas vezes é o merecimento, muitas vezes são as crenças, muitas vezes são os traumas, muitas vezes são os bloqueios, e isso a gente trabalha lá. E por isso que eu consigo trazer hoje, né, tanto a cura quanto o desbloqueio. E aí é onde eu achei o meu ponto. Porque eu trouxe toda a parte que eu aprendi na parte administrativa, junto com a parte das terapias integrativas. E aqui é o grande ponto, onde eu vejo que é um diferencial, assim. Eu identifico o bloqueio, a gente trabalha aquilo ali, ressignifica, reprograma, e a pessoa sai de lá com uma estratégia, um plano de ação também.
Essa questão que tu traz bastante no teu conteúdo, né, esse acompanhamento que tu faz, eu vejo que tu faz bastante dos vídeos mostrando o teu atendimento. E como é que funciona, assim, por exemplo, uma pessoa, mulher, tá lá com o seu negócio dentro com esse diagnóstico aí, que tu comentou. Eu não tenho leveza, não consigo viver a minha vida de forma inteira, é uma palavra que tu usa muito. Como é que ela pode como é que funciona o teu atendimento? Ela vai te procura, e aí tu propõe todo um programa de atendimentos online, é online? Tu consegue isso em quanto tempo? Só porque a pessoa entender que esse caminho é um caminho intenso. É, o que acontece, assim, cada mulher vai ter uma trajetória, um tempo, algo específico, não é nada engessado, né. Mas a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico, um olhar, né, com um olhar, uma escuta terapêutica mesmo, e quando a gente tá escutando ali a pessoa, a gente já vai lendo o campo, que a gente diz, a gente já vai sentindo a energia. E aí, conforme o que ela tá falando, a queixa dela, a gente já vai conseguindo identificar algumas coisas. Tem técnicas para isso, né, porque eu uso junto também das terapias integrativas, e ali eu vou com essa leitura da pessoa, com o meu sentir, com a minha intuição, com todos os paranauê, aqueles assim, Sim. aí eu vejo o que que a pessoa precisa. Hoje eu trabalho mais com uma mentoria energética. O que que é essa mentoria energética? Essa mentoria energética, a gente vai olhar todas as partes da empresária e da empresa e ver o que está bloqueando a fase dela para que ela chegue na próxima fase. Então, eu chego até um certo faturamento, mas eu não faturo mais. Ou eu faturo muito, a minha empresa está bem, mas a minha vida está desestruturada, está pesada. Porque eu começo a sentir um peso que eu nem sei por quê, porque tá tudo fluindo, mas é porque tá sobrecarregado, tá carregando coisas demais. Tudo isso, cada uma é um caso, cada pessoa é bem pessoal dela mesma ali, que eu vou analisar, vou sentir e ali a gente faz um tratamento. Hoje, essa mentoria energética, a gente faz um encontro por semana, dura 5 meses. Pra começar. Dura 20 encontros, 5 meses, exatamente. Ali a gente vai olhar para a parte sistêmica, a parte energética, mentalidade, emoção, espiritualidade, muitas coisas vêm ali. E ali a gente consegue limpar todas as memórias de dor, todas as crenças, todos os traumas, a falta de merecimento. Muitas pessoas, assim, não se sentem capazes, elas só se sentem capazes até um ponto. Tudo aquilo ali eu consigo analisar e mexer. E aí qual que é o grande barato de tudo isso, né, que a gente consegue identificar, mexer naquilo ali e trazer algo para que ela faça diferente. E aí também é onde pega. Às vezes eu vou lá numa terapia e eu tenho a clareza de alguma coisa, mas eu não faço o que precisa, porque eu tenho aquele bloqueio. Eu tive a clareza, mas eu ainda tenho um bloqueio. Então enquanto eu tenho o bloqueio, eu não vou fazer? E ali a gente trabalha o bloqueio, para que daí tu tenha a clareza e o direcionamento e a ação. É sempre alinhando, trazendo essa coerência. Eu preciso entender o que que é e fazer. Não adianta só eu entender e não conseguir. Não é nem que eu não queira, muitas vezes eu não consigo, porque realmente há um bloqueio. É esse movimento que eu sei que tu traz muito esse convite à mulher, eu acompanho, né, a gente se acompanha o trabalho uma da outra e a gente entende quanto é importante que as pessoas realmente olhem para essas questões, né, e se permitam viver as suas realidades, mas dentro de um contexto de cura. Não se resolve nada, né, de um dia para o outro. Acho que é a mesma coisa que a gente compartilha da mesma ideia de que para que as coisas fluam, a gente precisa olhar para as questões, a gente precisa buscar as ferramentas certas. E eu acredito que a todas as mulheres aí que já estão as tuas mentoradas também que te acompanham, eu sei que elas trazem hoje um resultado bem positivo. Eu tive a experiência de estar ao lado dela através da mentoria do Barra Cigano e todas as questões que ela me trouxe aí de ensinamento, de caminho. Sou muito grata e hoje estamos aí de mãos dadas aí no Pode Florescer, carregando esse universo aqui de mulheres, conectando, chamando, unindo as mulheres num propósito de se realmente se conectar e trazer a sua vida diferente, né. Agora, dentro desse contexto do Pode Florescer, eu queria que tu dissesse, assim, em poucas palavras, o que que isso significou mais na tua vida, esse momento da comunicação, porque tu usava muito a tua rede social, né, para comunicar o teu servir, mas e no Pod, como é que tu consegue? Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu adoro dar pitaco na vida dos outros, né? Eu adoro ensinar. Então, eu sempre fui para a área dos cursos. Eu comecei dando os cursos de reiki, as mentorias de baralho.
E isso dentro mesmo, que nem tu fez a mentoria, ali dentro da mentoria, não era só aprender a tirar as cartas, era muito mais que aquilo ali. Tinha a parte estratégica, tinha a parte de conexão com a intuição, tinha muito mais ali dentro. Então, esse muito mais que é o que engloba tudo, que é um diferencial, eu acredito. E aqui dentro do pod também consigo trazer mais coisas dentro. O podcast não é só isso aqui, só o momento de entrevista. E eu consegui trazer a minha ideia, né, que a gente monta junto e aplica junto, a questão da ambiência, dos eventos, das experiências. E cada vez mais, né, agora nessa temporada a gente trouxe a revista, na temporada que vem vai ter mais uma novidade por aí também. Então, isso tudo dessa questão de estar junto, de criar um ecossistema, de criar uma comunidade, que foi forte desde sempre, desde que eu trabalhava na parte administrativa, eu fazia ajuntamento, né? Eu juntava todo mundo. Então, isso eu acho que me fortalece muito e eu consigo aplicar muito aqui dentro do pod. E por isso que eu tô amando esse projeto, trazer empresários, trazer mulheres com o mesmo propósito que estão nessa busca, né? E uma ajudando a outra, uma fazendo serviço, uma contratando a outra. Cada vez que eu vejo uma fazendo serviço com a outra, eu vejo lá nos stories, elas estão juntas. Eu fico, nossa, eu fico muito feliz. Parece assim que eu penso assim, tá dando certo mesmo. Tá sendo um sucesso mesmo isso aqui. Com certeza, a gente está muito grata aí, a gente está encerrando as gravações da nossa temporada de verão e a gente está com esse sentimento aqui que a gente compartilha de missão cada vez mais efetuada com sucesso, transmitindo a nossa ideia, tudo acaba se conectando muito facilmente aqui, vocês não têm noção o quanto isso flui. A gente fala isso, mas não é da boca para fora, é real mesmo. A gente transmite aqui, a gente está aqui com emoção, a gente está aqui nós mesmos, né? Não é nada engessado, é uma coisa natural que a gente está da evolução da Vanessa, minha maturidade, o conceito que ela traz, o estudo que ela traz, tudo isso aqui a gente compartilha com todo mundo. E a gente está, graças a Deus, conseguindo, né, amiga? Concluindo com Concluindo com sucesso, né? sucesso. Então, vamos deixar aí, aproveitando que é o teu momento aí, deixa um convite para essa pra mulher ali dentro do teu trabalho e também desse movimento que a gente faz. Eu vou deixar alguns convites aqui, né? Primeiro, a gente tem o evento do encerramento da segunda temporada, mas não é o fechamento do podcast, é da temporada, Isso. que vai ser dia 25. Então, são pouquíssimos ingressos. Não sei se quando ir ao ar ainda vai ter, mas chama aí quem tiver interesse de ir. Outro convite é: eu vou fazer uma experiência de 21 dias aí para mulher que é empresária e sente que já poderia estar num novo nível e ainda tem alguma coisa bloqueando. Então, vou começar a divulgar, nem comecei a divulgar ainda, vou começar a Primeira divulgar mão. aí, primeira mão aqui. E também vão ser poucas vagas, porque vai ser um acompanhamento de 21 dias, né, direto comigo. E quem faz as coisas comigo sabe que eu que respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, porque sou realmente eu que respondo, que analiso, que vejo tudo. Tá saindo mais coisas por aí, tô voltando com um projeto que eu tive, que foi maravilhoso. Tô retomando com ele aí agora pro segundo semestre, mas isso eu venho falar mais pra frente também. E fico, né, pra gente finalizar esse episódio aqui. Sigam aí as nossas redes sociais, o Spotify, o YouTube, o Instagram. Curtam esse vídeo. Quem tiver aí assistindo que se identificou com algum momento, conta aqui pra nós. O que que faltou a gente falar, porque foi curtinha aqui a É. conversa, mas o que que vocês queriam saber mais de Se nós tiver alguma também? pergunta também para fazer sobre nós, também estamos abertos aqui, pode perguntar, a gente vai responder. E é exatamente isso, fechamos aí esse episódio diferente um pouquinho, mas com toda o amor que a gente tem, com toda a intenção que a gente tem para você fazer a diferença aí na tua vida. Então, acompanha o próximo. E nos vemos no próximo episódio.